O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, perdeu hoje o juiz que é considerado talvez o mais importante entre todos os auxiliares que estavam ali dentro do STF, faziam parte da sua equipe, inclusive responsável por comandar algumas das reuniões mais importantes ali, inclusive ouvindo os núcleos, pessoas desse núcleo principal que envolve o ex-presidente, incluindo também Felipe Martins, General Braga Neto. Trata-se de Rafael Talai Rocha, ele que atuava ali juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, pessoa fundamental de todos esses processos, principalmente contra o presidente, aliados e familiares, e agora, após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, inclusive ao próprio Rafael Talai Rocha, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a outros juízes auxiliares, também a pessoas do governo federal, inclusive ministros do governo Lula, e também pessoas e o próprio Instituto Lex de Propriedade da Família Moraes. Então, neste momento, todas essas pessoas que foram aí sancionadas, perdendo o visto, perdendo inclusive direitos de viajar para os Estados Unidos e entre outras sanções aplicadas, e pior ainda para a esposa e a família do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é daqueles juízes que ficavam ali responsáveis por também ajudar o ministro na elaboração de laudos, de tudo que poderia estar acontecendo, de ficar acompanhando a vida de cada uma das pessoas envolvidas, seja nas redes sociais, seja em discursos. Então, essas pessoas acabaram abandonando o barco. A gente viu, antes mesmo de toda essa pressão maior dos Estados Unidos acontecer, já tinha saído um dos seus juízes da assessoria especial, que é o Eduardo Tagliaferro, que trabalhou também diretamente com ele. O José Ayrton também já tinha deixado o barco. E aí temos também pessoas que talvez fossem de mais alto patamar dentro da equipe do ministro, que é exatamente o Rafael Talai Rocha, que acompanhou, inclusive não só ouviu, como ajudou também ao próprio ministro Alexandre de Moraes a disseminar tudo o que vem acontecendo no Brasil. Mas isso será que já tem também pressionado de tal forma ao próprio ministro Alexandre de Moraes repensar todas as ações que foram ali feitas durante o seu governo? Acredito que sim. A gente viu aí dentro dos debates, algumas jornalistas, emissoras que têm uma facilidade maior de conseguir informações de assessores dos próprios ministros, pessoas ligadas à família dos ministros, que o próprio Alexandre de Moraes estava convicto a ceder também diante de toda essa pressão. A gente sabe que foi noticiado e também foi descoberto pela inteligência norte-americana que o Instituto Lex é onde está ali guardada toda a fortuna, a maioria da fortuna de Alexandre de Moraes e da família, a esposa Viviane Bastos, os filhos, que também controlam esse instituto. E aí, a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado e foi enquadrado na Lei Magnitsky, a família tenta também colocar ali os bens, redistribuir em outros meios, exemplo de compra de imóveis ali em Brasília também, para tentar até que sair fora dessa pressão do governo dos Estados Unidos. No entanto, a gente percebeu que com essa movimentação acabou atraindo ainda mais o olhar do governo dos Estados Unidos e acabou descobrindo o Instituto Lex, que é de propriedade da família. O Instituto não tinha não mantinha página na internet nem nas redes sociais, o que configura aí que era utilizado apenas para desviar o foco de quem tentasse investigar aonde estavam os recursos financeiros de Alexandre de Moraes e de sua família. Diante das descobertas, descobriu que ele comprou imóveis, ainda pelo menos um no valor de 12 milhões, ali em Brasília, e os recursos, outros recursos estavam também na conta desse imóvel. A partir desse momento, a página do Instituto, apesar dela não estava sendo atualizada há bastante tempo, mas agora ela se encontra já fora do ar a partir do momento em que foi colocado aí como sancionado também pelo governo americano, pela lei Magnitsky, que está sendo aplicada em toda a família. No caso da Viviane, também fica proibido de usar cartões de bandeiras norte-americana,
inclusive também sem poder ter acesso a outras questões como contas bancárias em bancos, mesmo que brasileiros, como os bancos governamentais, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são bancos do governo, mas que também não têm permissão para ficar com clientes que são sancionados pela Lei Magnitsky por também utilizarem de tecnologia dos Estados Unidos. Então, diante de toda essa situação, a gente vê que está desmoronando aí a vida financeira e talvez possa implicar em mudanças totalmente bruscas na carreira e na vida pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Tudo o que aconteceu até aqui, né, quando a gente viu as primeiras sanções chegando ao ministro, talvez ele tenha nem ligado tanto assim, né, por ter sido uma questão que não trouxe impacto tão severo, já que o dinheiro também não estava diretamente na conta dele. Talvez o que tivesse, né, fosse pouca coisa, inclusive parte do salário que ele recebe do Supremo Tribunal Federal pudesse estar ali, mas boa parte, ou a maior parte dos recursos, né, estavam mesmo nessa conta do Instituto, né, até porque também o escritório da família funciona também, o escritório de advocacia funciona também no mesmo endereço onde é o Instituto Lex, então tudo envolvia ali esse instituto que agora é sancionado. Então todas as pessoas ali da confiança que embasavam todos esses processos, a dar início pelo próprio Eduardo Tagliaferro, que hoje se encontra fora do país para tentar se proteger, segundo ele, até proteger a família com risco de prisão, de morte, tanto faz, é o que ele diz, e passou por situações bastante complicadas aqui no Brasil em virtude dessa tentativa de prendê-lo e de tirarem também todas as informações que ele tem. Então, esse foi um dos primeiros a abandonar o barco, inclusive fazendo denúncias que, segundo ele, da perseguição política de Alexandre de Moraes para as pessoas do lado conservador da direita brasileira e também pessoas que não apoiam o governo Lula, não somente as pessoas que são da direita, mas em especial as que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive com o potencial de perseguir aqueles deputados, senadores que são da base aliada ao ex-presidente, a exemplo da própria deputada Carla Zambelli, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, Bia Kicis, entre outros tantos deputados e senadores que declaram apoio e que vêm aí rompendo essas barreiras da justiça, da justiça que não é uma justiça de verdade. Então, tudo isso provocou essa denúncia de Eduardo Tagliaferro, que vem também ajudando a fazer com que os Estados Unidos tenham material suficiente para justificar todas as sanções aplicadas. As sanções aplicadas à esposa de Alexandre de Moraes e ao Instituto Lex de Propriedade da Família é porque exatamente é esse instituto e é a esposa que detém todo o patrimônio do ministro ali nas mãos. Então, eles, quando não estava sancionado, a vida de Alexandre de Moraes não teve um impacto assim tão grande diante de tudo que vinha acontecendo. Então, a partir desse momento, dessa última segunda-feira, quando foram sancionados a esposa e o Instituto, passa Alexandre de Moraes a ficar em uma situação bastante complicada, e o que, segundo reportagens das principais emissoras e jornais do país, fez com que ele aceitasse ele recuasse e aceitasse também com que uma anistia pudesse já ser pautada, inclusive colocando assim apenas como tais condições, que também Eduardo Bolsonaro pudesse também reconsiderar boa parte da situação que ele vem provocando também nos Estados Unidos. E é isso, diante dessa situação, peço que você que nos acompanha até aqui, deixe a sua curtida e o seu comentário, se inscreva no canal Ricardo Sete para não perder nenhuma informação. Eu agradeço você e um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.